na moto lá, tá no Instagram, que é porque o telefone tá carregando lá e esse aqui já tá carregado. Eu vou fazer a live da oração, claro, né? Mas eu quero conversar com vocês um pouquinho, que eu gosto de conversar com vocês. Eu tô até com a roupa de trabalho aqui, ó, eu acabei de chegar do trabalho, tá fazendo Uber Moto, liguei o meu aplicativo também do iFood, mas só que acabou que eu fiz uma entrega no iFood e fiz duas no Uber. Eu fui entregar lá em Nova Lima. Deixa eu contar o que aconteceu, que eu gosto de contar do início para a pessoa entender. Eu liguei o meu aplicativo no iFood primeiro, depois liguei a Uber. Geralmente a Uber sempre chama mais rápido, né? Aí chamou a Uber. Aí na hora que eu tava pegando na farmácia Droga Raia aqui perto de casa, um medicamento, aí foi e chamou no iFood. Aí eu aceitei o iFood, geralmente você tem que ir no iFood primeiro, né? Aí conseguiu, peguei essa drogaria Raia e levei pro lado ali de... conseguiu de eu levar um... Não conseguiu não. Mentira, não conseguiu não. Aí eu peguei esse da Droga Raia, que na realidade ele era para entregar lá no Buritis. Aí tocou o iFood, eu aceitei o iFood. E aí eu fui pegar a entrega do iFood ali perto da Vila da Semiga ali. Ali chama Flávio Marques Lisboa. Lá na Rua Falcão, negócio de doce. Aí peguei lá e aí depois você tem que entregar o dele primeiro. O bom da Uber é que ela te espera você quando é mercadoria. Passageira não te espera você, cancela a corrida, né? Só que eu peguei foi duas mercadorias. E aí, peguei o iFood, e era um negócio de doce, fui levar no Pongelupe. Era para ser W5, eles mudou o nome da W5 agora para o nome lá de um posto, lá entreguei lá, e aí sim, fui fazer o Uber. Só que aí o Uber me deu mais uma corrida para me pegar um medicamento na drogaria Araújo. Então eu peguei na drogaria Raia aqui perto de casa e a segunda entrega para pegar na drogaria Araújo lá no Buritis. Só que eu já tava com a entrega para entregar em Buritis. Então eu peguei a entrega. Olha pra vocês verem como é que é as coisas. Aí peguei a entrega. Então aí eu terminei, fiz essa do iFood, desliguei o aplicativo do iFood e fui. Aí cheguei lá na drogaria Araújo e peguei um medicamentinho, gente, desse tamanhozinho, assim, uma sacolinha bem pequenininha. Já o da Droga Raia já era maior. Na Droga Raia era maior. Aí da Droga Raia que eu peguei perto de casa, eu fui pegar lá na Droga Raia, ele me mandou a segunda entrega, eu peguei na Araújo, lá perto da Avenida Mauro Werneck. Aí peguei lá e depois fui fazer aí a primeira entrega eu tinha que fazer. Aí a primeira entrega estava bem pertinho já dessa drogaria Araújo, porque o medicamento que eu peguei aqui na Droga Raia estava por lá de lá. 4 minutinhos fiz, depois eu fui fazer essa daí, gente. Nossa, é essa daí que eu quero contar para vocês. O lugar é longe demais, lá no Nova Lima. Não sei quem conhece não, Nova Lima. Só que o Nova Lima, gente... Tem um Nova Lima que você vai lá pro BH Shop, né? E aí você entra para lá e vai longeão também. Mas esse Nova Lima que eu fui ele mais para cá, sentido Ouro Preto, sei lá, Mariana, sei lá se chama Mariana, né? Sei lá, eu acho que é Mariana também. Uns condomínios fechados. E eu quero conversar com vocês sobre isso, eu tava pensando, senhor. Como que tem gente rica nesse mundo, né? Rapaz, eu já fui lá e eu sempre quis conversar a respeito disso, rapaz. Né? E vamos ver se eu vou conseguir expressar o que eu quero falar aqui. Rapaz, como que tem gente rico demais da conta. Gente, tem gente rico demais de jogar dinheiro fora.
E tem muita gente muito pobre. Eu acho que eu fico vendo esses negócios que eles gostam de fazer, eu acho que é reality show que eles falam. Eu acho que é. Eles deveriam fazer esse negócio. Colocar uma pessoa muito rica e uma pessoa muito pobre. Tinha que pegar uma pessoa que não tem nem saneamento básico. No Brasil, vocês sabem que tem isso, né? Tem pessoa muito pobre. E juntar e fazer como se fosse um desafio para ver. Porque, gente, é muita diferença social, só. Eu fui lá, você tá doido, a gente que é motoqueiro, a gente chega, a gente vai em muito lugar muito pobre, mas a gente também vai em um lugar muito pessoa que tem dinheiro, né? Lá é um condomínio fechado, só para vocês entenderem. Talvez você já foi, alguém foi, talvez alguém nunca foi. Gente, o pessoal é rico demais, só para você ter ideia, o condomínio é fechado, lá é uma mata fechada. Só que aí sempre tem guarita, tem porteiro, tudo tem que ter. Esses lugares que tem rico é assim mesmo. Lá a câmera, lá você chega, lá a câmera pega o seu rosto assim, ó. A câmera já pega você, já de negócio assim. Mesmo você com o capacete, ela consegue fazer o negócio, mas eles pedem a gente para tirar o capacete, para ver seu rosto, para liberar a guarita, tá? A gente tem dia demais. Tem casa lá que não tem muro, igual nos Estados Unidos, né? Porque lá é tudo vigiadinho e tal, tem tudo certinho. Aí eu até vi lá, né, uma coisa que eu não tinha reparado, eu reparei que eu sou uma pessoa pobre, mas eu sou uma pessoa simples, mas sou uma pessoa sempre observadora, eu observo as coisas. Tanto eu observo quando é pessoa rica, quando eu observo quando é pessoa pobre. Eu sempre fui observador, graças a Deus. Aí dessa vez eu observei melhor. Lá tem até ônibus lá interno, tava escrito lá, olhei numa plaquinha lá, tava escrito assim, ônibus interno. Então quer dizer que o próprio condomínio deve ter um ônibus interno lá, né? Pra pessoa locomover. E o que eu quero falar com vocês? Eu quero falar com vocês o seguinte, eu de moto, para entrar lá dentro, tava dando 10 minutos só para entrar lá dentro. Vocês imaginam o mundo que deve ser ali dentro, que eu não sei rodar ali dentro, não. Você vai no GPS, ué. Ali deve ser o mundo ali pra dentro, ali, ó. Uma vez eu já peguei, que eu entrei, eu passei o BH Shop, eu entrei uma entrada pelo BH Shop, assim, à direita, e lá do BH Shop, realmente, eu saí nessa BR ali que vem pra cá, que sai lá também. Mas é um mundo de negócio, gente. E é só gente ricaça mesmo. É ricaça. Coloca ricaça mesmo. Deve ser mais rico que é muito artista aí, tá? É ricaça mesmo. E não aparece na televisão nada não. É ricaça mesmo. Então, eu tá pensando, que é a cabecinha da gente, né? Pensando. Como que tem tanta diferença social de uma pessoa para outra, né? Muita gente tem muito dinheiro de jogar fora e outras não tem nada. Que as pessoas que moram não tem nem saneamento básico, que eu vou muita favela aí, que eu vejo pessoas muito pobrezinhas, né? E aí eu vi num pensamento na minha cabeça, gente, esse pessoal aí que é negócio faz programa, eles deveriam fazer um reality show, colocar uma pessoa pobrezinha mesmo e uma outra bem rica. Sabe por que eu acho que deveria fazer isso? Vai ser uma troca de um pelo outro. Eu tenho certeza que o rico tem muito para contribuir para aquela pessoa pobre, né? Eu tem muita coisa para aquele ricão sabia disso. Lição de vida. Um exemplo que eu quero dar para vocês aqui. Um exemplo. Aqui. Esse foi que se irá nos 30 para sobreviver. Eu acho que o pobre ganha. Agora, se tiver alguma coisa de estudo, alguma coisa de técnica, de música, alguma coisa, eu acho que o rico ganha. O rico deve estudar mais, né? O rico deve ter aula
de música, dessas coisas, o rico nesse negócio assim, o rico deve ganhar. Mas agora, se for para se virar nos 30 do dia a dia, para sobrevivência, alguma coisa assim, com certeza eu acho que o pobre ganha. Eu acho que ganha. Na minha opinião, ganha. E aí eu vim com isso na cabeça, falei, eu vou dividir com eles lá, porque como que pode ter tanta diferença social? E outra coisa, eu tava pensando, né? Eu vim na motinha pensando. Então aí quando vem assim, eu gosto de dividir com vocês, daqui a pouco eu vou ler aqui a mensagem, eu só quero dividir isso com vocês que vem na minha cabeça. Com certeza, uma pessoa muito pobrezinha, ela não vai ter contato com essa pessoa muito rica. Vocês sabem que a diferença social é muito longe uma da outra. Vocês sabem disso, né? Tá muito longe assim, ó. Deveria ter um jeito de aproximar uma pessoa muito pobre de uma pessoa muito rica. Porque cada um vai ajudar um outro. A pessoa pobre, depende da pessoa pobre também. Tem pessoa pobre também que é estúpida, que não é... Como é que é? Que não é humilde. Tem também. Mas, claro que a maioria pode ser humilde, mas tem muito pobre também que é estúpido. Com certeza, isso aí eu entendo. Mas eu tô falando assim, para ver se poderia um ajudar o outro. Em que sentido que você tá falando? Falando assim, para a pessoa ser mais humana uma com a outra. Sabe por quê? Porque eu aposto com você que tem coisa lá que o cara é muito rico, que ele acaba esquecendo da dificuldade do cara muito pobre. E aí ele não tem humildade, ele passa a não ter aquela humildade para saber que tem pessoas muito pobres, dá mais valor nas coisas, ser mais simples. E ao mesmo tempo, aquele pobrezinho mesmo que nunca sonhou em ver um rico, mas rico mesmo, que é mais rico que esses caras aí de televisão aí. Muitos lá a maioria pela casa do cara, onde o cara mora. Eu fico imaginando pro cara pagar um condomínio daqui. Tem que ser muito dinheiro, gente. Um condomínio daqui deve ser muito dinheiro da conta. Um IPTU de uma casa daquela. Nossa, mano. Se eu tivesse muito dinheiro, eu não morava num lugar desse, não. Porque eu sempre fui pobre. Eu sou pobre. Eu não conseguia morar num negócio daquele. Ô, gente, mas um cara que é rico também não consegue morar num lugar que um pobre mora, não. Isso aí eu sei que não mora. Mas eu sempre fui pobre, eu considero pobre. Claro que se eu tiver uma condição boa, assim, financeiramente, eu quero ter um negócio assim bom e tal. Mas eu não tinha coragem de morar lá, não. Ô, gente, eu fico imaginando, o cara rico, tudo bem, o cara deve ter dinheiro pra jogar fora. Mas aqui, eu fico imaginando o IPTU de uma casa daquela, hein? Nossa, mãe. O condomínio, quantos que eles devem pagar de condomínio daquilo? Pra você passar aqueles porteiros, aqueles negócios lá, pra você acessar. E eu fico imaginando, se uma pessoa daquela doença, como é que ela faz? Porque é o seguinte, só pra mim chegar de moto lá em uns 10 minutos, eu acho que se rodar ali dentro, um lugar mais distante, deve ser quase uma meia hora. Pô, você tem que correr no hospital, hein, gente? Eu fico imaginando isso. Apesar que Nova Lima tá perto do centro. Mas eu tô falando assim, só pra você entrar ali dentro é quase meia hora. O condomínio é grande demais. Ali é um mundo ali dentro. E é só nego ricaço. Aí pra você ver, a menina dessa que precisava de um medicamento, sei lá o que que tem. E vocês sabem que sempre as coisas com os ricos depende da gente pobre para fazer para eles, né? Vocês sabem disso, né? O rico sempre depende do pobre para fazer o serviço para ele. Vamos supor, deve ter lá uma cozinheira para cozinhar para ele, deve ter um porteiro na própria casa. Não, no porteiro talvez não. Mas muito tem. Muitos tem um cara lá para limpar lá o quintal, para cuidar da grama, alguma coisa assim, né? Sempre tem. É o pobre que faz, velho. O rico não faz isso, não, velho. Você entendeu? Então, eles querendo ou não, eles dependem. No caso aí, a menina lá, né, eu acho que era um medicamento, uma coisa pequenininha assim, ó. É o pobre que vai lá levar pra ela. E eu rachei daqui, peguei o medicamento né, no Buritis pra ir lá pro centro de Nova Lima, lá no condomínio dela fechar pra entregar pra ela. Entendeu? Eu não sei, mas igual eu tô te falando, o medicamento, eu fui lá levar pra ela. Você já imaginou ela sair lá da casa dela, lá, igual eu falei com você, só pra me entrar lá dentro foi 10 minutos.
E aí ela chegar no destino, ela gasta muito mais de 1 hora para ir, para voltar e quase 2 horas. Então, o que eu tá pensando sobre isso? Eles dependem muito da gente também, pobre, com certeza. Mas eu tô falando assim, gente, se uma pessoa dessa adoecer alguma coisa, como é que deve ser? Eu fico pensando nisso. Ah, deve entrar ambulância lá, sei lá como é que deve fazer, é uma morraiada dana. O rico gosta de morar em lugar alto, vocês já repararam isso? Umas morraiadas danadas. O asfalto deles é até diferente, gente. É uns negócios lá, tudo. Na hora de chuva ali, eu não gosto pra aquele lado ali, não. Nossa, quando é chuva ali, eu não gosto de ir dali de jeito nenhum. Até pra você subir com a moto ali, é perigoso. É um asfalto diferente. É um paralelepípedo, sei lá como é que chama aquele negócio lá. Uns tipo um tijolinho que eles colocam no chão. Não é asfalto comum lá, não, tá? No tá doido. Mas aí o que eu tá querendo dividir com vocês? Eu tá pensando, deveria esse pessoal aí que faz programa, alguma coisa, fazer uns reality show com uma pessoa muito pobrezinha, umas riconas, pra ver se a pessoa vira mais humana uma com a outra. É muita diferença social, gente. A gente só percebe isso depois que a gente vai lá. Eu vou falar com você, eu me considero pobre, eu sou pobre, eu não sou rico. Mas quando eu vou numa favela onde não tem nem saneamento básico, aí eu já não me acho eu pobre. Você entendeu? Eu sou pobre. Porque nem carro para ir para a igreja eu não tenho. Você entendeu? Então eu me considero pobre. Mas agora, quando eu vou numa favelinha que não tem nem saneamento básico, eu já me acho rico. Entendeu? Mas aí agora, quando você vai no condomínio desses caras ricaços, você fala, ô filho, você é pobre até demais da conta. Os caras têm dinheiro para jogar fora. Com certeza que tem. Você tem que ver as casas dos caras, só. Você tem que ver a mata que é, só o condomínio fechado, chique demais da conta. Tem que ter muito dinheiro, filho, não é pouco dinheiro não. Né? Esses artistinhos aí que ganham uma mixaria aí, que tem uma casinha boa, mas não chega não, filho, não chega não. Lá os caras, eles são assim, não são pessoas que não são vistas, mas tem dinheiro demais da conta. E aí eu tava imaginando, como que pode, né? A pessoa tem muito dinheiro e outras não tem nada. Muita diferença social, né? Então deveria ter um jeito deles fazer, e esse pessoal aí que gosta de fazer reality show, para aproximar, até para mostrar a realidade do dia a dia de um e do outro. Com certeza o pobre tem para ensinar o rico tem para ensinar o pobre. Mas uma coisa, se eles fazessem como se fosse um jogo, alguma coisa, uma meta lá de alguma coisa, eles têm que colocar várias etapas de tarefa para fazer. Uma família pobre ou uma família rica, ou então colocava um rapaz pobre, um rapaz rico, uma moça pobre, uma moça rica, sabe? Só para ver. Mas tinha que fazer meio dividido assim, não podia puxar só pro lado do rico não, senão o rico ganha. Né? Só coisa de estudo, não. Se colocar coisa muito de estudo, com certeza o rico vai ganhar. Mas agora eu garanto para vocês, se for para colocar tipo tarefa para fazer, coisa assim que não exige muito estudo, eu acho que o pobre ganha. Essa é a minha opinião, o pobre ganha. O rico não ganha não. O rico não é de se virar nos 30 para resolver. Porque o pobre, querendo ou não, ele tem que nascer já com aquela vontade de vencer na vida, de tentar matar um leão por dia. O pobre é assim. Agora o rico não. O cara já nasceu no bercinho de ouro, filho. Ele não tem que esquentar a cabeça, não. A obrigação dele é estudar, sei lá o que, e pronto, acabou. Ele não sabe o que é pagar um aluguel. Ele não sabe o que é comprar um feijão. Você tá com vontade de comer um feijão, na sua casa não tem um feijão, um pão. Você tá com vontade de comer um pão, você não tem dinheiro para não comer um pão. Ele nunca passou fome na vida dele. Então, quer dizer, na minha opinião, eu tô falando para vocês, na minha opinião, eu acho que se fazer um desafio assim, tipo assim, coisas do dia a dia da vida, eu acho que o pobre ganha. Eu acho que o pobre ganha. Ele deve dar lavada no rico. Com certeza, tá? Eu acho, agora isso aqui é minha opinião, gente. Na minha opinião,
Mesmo uma pessoa rica, ela deveria, em vez de conta, ter uma dificuldadezinha. Para ela crescer, eu falo, é crescer como pessoa. Crescer como pessoa. Porque a pessoa que não tem dificuldade, ela talvez ela não sabe dar valor a tomar uma água aqui. Ó. Ela não deve dar valor nem na água que ela toma. Eu acho. A minha opinião, né? Tem pessoa pobrezinha aí que não tem condição de depender da água da pessoa, corta a água da pessoa lá. Ela não tem, não tem nem como ela beber uma água. Aí. Tem pessoa que tem saneamento básico, aí. Entendeu? E aí o ser humano tá muito longe da realidade. E hoje em dia as pessoas só ficam na internet, rede social, e aí essas coisas que nós estamos conversando um com o outro aqui, isso aí vai só jogando para lá e ninguém nem comenta sobre isso. Ninguém nem pensa sobre isso, porque é o que eu estou te falando. Um pobre não consegue chegar, ter acesso a um lugar desse muito rico. É igual eu falo, eu tive acesso, que eu fui fazer serviço pela Uber, aí lá, chega lá, ele te pergunta qual a rua da pessoa, o endereço, aí ele liga para confirmar, aí fala o aplicativo, aí ele pega a placa da sua moto, você entendeu? E tal, e tal. Agora, se não fosse isso, eu não tinha acesso para me entrar lá, não. Eu não entrava lá, não. O pobre não entra assim, no lugar assim. O pobre não entra, não. Ele tem que ter algum acesso. Como é que ele vai ter acesso? E um rico demais também não vai num lugar muito pobre, não. Ué. Como é que ele vai num lugar muito pobre? Eu não conheço ninguém pobre lá, como é que ele vai lá? Ele vai fazer o que lá? Ele vai lá para beber água? Ô, Ju, traz uma água para mim, fazer um favor. Então é isso que eu tava pensando, gente. É muita diferença social. O ser humano não para pra pensar. Tem hora que a gente tem que parar pra pensar. Me arruma um pouquinho de água, faz um favor. Tem hora que a gente tem que sair da caixinha. Porque querendo ou não, eu não sei vocês aí do outro lado. Cada um deve ter seu patamar de vida aí. Se a pessoa é muito rica, ou agora se a pessoa for de classe média, aí tudo bem. Ela pode ter acesso ao pobre e pode ter acesso ao rico. Mas eu tô falando uma pessoa muito rica e uma pessoa muito pobre. Elas não se misturam uma com a outra, não. Nossa, gostei demais. Top, tá? É muita... Eu vou pegar o outro lá e vou ficar na mesma distância aqui, vai ficar chique. Então, é muita distância social. Isso aí que eu tava pensando, meditando sobre isso. É diferença demais da conta. Então é isso, pessoal. É isso aí que eu queria dividir com vocês. Então vamos agora para leitura. 1 hora de leitura, tá? Igual eu falei com vocês. 1 hora de leitura. Eu estou lendo a Perfeita Força por Perfeita Debilidade. Vou mostrar para você. Aqui, ó. Porque daqui a pouco também eu tenho que gravar o vídeo aí que eu jogo aí para publicar. Eu estou na página 2. Vamos ler então, 1 hora de leitura. Apesar que agora só aí eu tomei um tempão conversando com vocês, né? Mas tá bom, é assim mesmo. Com convicção, você não tem que dizer nada, irmão. Deus está ali e já fez a obra. E, dizendo Pedro, ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Vem, vem, vem. Não houve chama de altar. Às vezes não houve tal coisas. Pois bem, o altar é o lugar de oração, onde cada pessoa que vem à igreja deve primeiro ir, ajoelhar-se no altar, orar silenciosamente a Deus e apresentar seu pedido de oração. E por seus entes queridos e agradecer a Deus pelo que tem sido feito por eles e então voltar ao seu assento. E assim a igreja é o lugar onde a palavra de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus, onde se dá julgamento da palavra. Então, mas hoje nós mudamos muito isso. Agora,
Eu não tenho nada contra qualquer um que faça chamadas de altar. Veja, isso é, eu mesmo já fiz muitas e provavelmente farei muitas outras vezes. Continuar, mas para mim, veja, você reconhece demais e não há nada contra isso, nenhum mal nisso. Está tudo bem. Vem? Porque, ouça, Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai me enviou ou não outro ser. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Correto? Então, veja, eles estão, isso descarta por completo a chamada de altar. Vem? Compreende isso? Todo o que o Pai, você, nossa responsabilidade é pregar a palavra. A Bíblia diz, todos quantos creram foram batizados, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. Oh, que coisa! Seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Vejam, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas quando você persuade, arrasta e amedronta as pessoas e as convence, as pessoas devem vir se assentadamente, sobriamente, sob convicção e receber a Cristo. Então, a primeira coisa que elas fazem, assim que recebem a Cristo, sentadas em seus lugares, é serem batizadas em nome de Jesus Cristo, para perdão daqueles pecados dos quais foram convencidas de que estão erradas. É assim que são perdoadas de seus pecados. Vejam, porque eles se arrependeram, foram batizados como um memorial perante as pessoas que eu recebi a Cristo como meu Salvador pessoal. Então, você é um candidato ao Espírito Santo, como meu Salvador pessoal. Então, você é um candidato pelo Espírito Santo. E agora, muitas pessoas continuam persuadindo e chamando ao altar, e assim por diante. O que está tudo bem, eu concordo com isso, está perfeitamente certo, na minha opinião. Qualquer um que queira fazer isso, mas, para mim, não é bíblico, sabe? É por isso eu gosto de ficar com as Escrituras. E assim a razão pela qual eu retive aquela fita foi porque, se a divulgação, teríamos 500 cartas por semana para responder a cada simplesmente toque em uma pequena tradição de alguém, e é só que você tem que fazer. Então tudo se repete, e eu penso que muitas vezes sou crítico demais em relação às coisas diferentes assim. Eu não quero ser assim, mas às vezes o ofício te leva nessa direção, sabe? Te faz inclinar para esse lado. Então, tenho certeza que as pessoas entendem isso. Agora, somos muito agradecidos por ainda termos um Pai Celestial, bondoso, que olha para os nossos erros e não os imputa a nós. Eu estava lendo o livro de Romanos, no capítulo 4, onde Paulo escreveu e comentou divino sobre a vida de Abraão. Sabemos que Abraão muitas vezes ficou meio frustrado como nós ficamos. Mas quando seu comentário foi escrito, não foi
mencionado nenhuma de sua frustração. Vejam bem, nunca foram mencionados. Foi dito, Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Vem? E é assim que espero que o meu seja escrito lá em cima. Não meus erros e tudo mais, mas somente o que tento fazer. A intenção do meu coração de tentar fazer pelo povo de Deus. Agora, viemos nesta manhã para tentar trazer aqui uma pequena mensagem que talvez o Senhor tenha nos incumbido de transmitir às pessoas. Esperamos que elas façam bem a vocês e a mim. Porque estamos juntos e vivendo em um tempo tremendo nos últimos dias. E assim, antes de fazermos e outras, gostaria de ler algumas passagens da palavra. Uma antes de oração e outra depois da oração. Primeiro, para abrir nosso culto, ou essa parte dele. Gostaria de ler o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 38. Começando pela fala sobre fé. E que mais direi? Falta-me aí o tempo comandado de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefter e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, encerrados, tentados por mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Então ele está falando aqui, né, gente, sobre os irmãos nossos da fé daqueles tempos. Desamparados, aflitos e maltratados. Observe esses parentes, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo de Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Quando a lei, a história, eles, valentes soldados, fico imaginando onde está nosso pequeno testemunho diante dessas pessoas naquele dia, antes da oração. Alguém gostaria de ser lembrado diante de Deus? Apenas levante a mão. E o que quer que você precise, que Ele veja e ouça e conceda a você agora, enquanto inclinamos a cabeça.
Nosso corajoso e amoroso Pai, humildemente nós aproximamos de teu trono nesta manhã, no nome de Jesus, teu Filho, para orar por nós mesmos e pelos outros. Principalmente, Senhor, perdoa-nos de todas as nossas transgressões e iniquidades. E então, rogamos pelos outros, Senhor, para que eles também sejam perdoados e que tua igreja seja atraída para mais perto de ti, porque em verdade, Senhor, em nosso coração, cremos que tu está pronto para realizar uma obra em tua igreja, pronta para tirá-la do mundo e transladar para o reino de Deus. Mas, Senhor, ajuda-nos a nos preparar para essa hora. Que esta manhã seja o momento, Senhor, em que todos nós deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia para corrermos com paciência e carreira que nos está proposta. E eu rogo, Pai Celestial, hoje, que tu cures os enfermos e os aflitos. Muitos estão sofrendo em todo o país com pragas. Deixa eu achar aqui, que agora eu perdi aqui com pragas. Ixi, perdi aqui, cara. Com pragas e vírus, como os médicos os chamam, e rogo que tuas virtudes curadoras, Senhor, vejam para suas pessoas. Depois, ao ouvir a nossa pequena assembleia aqui nessa manhã, muitos diriam centenas de milhas, começando tarde da noite passada e durante toda a noite e até amanhã, hoje, dirigindo intensamente para chegar ao tabernáculo, e está nevando ao longo da estrada de Deus. Rogamos que tu os abençoe de uma maneira especial. Sem dúvida, muitos tiveram que abrir mão de grande parte de sua comida da semana seguinte, ou do que quer que fosse, ou de coisas com as quais poderiam ter gasto seu dinheiro, como gasolina e outras coisas para vir. Deus, aquele que vem a ti vazio, retraçará cheio. Tu prometeste isso, e eu rogo que tu enchas o coração e o cesto de suas almas, tanto de coisas boas de Deus, que eles saiam transbordando de gozo infalível e glorioso, que os cálices dessas pessoas preciosas transborde de coisas boas e espirituais de Deus. Abençoa cada mão. Tu conheces a necessidade que está por trás dessa mão. Senhor, peço que tu as abençoe de uma forma especial. Vimos na semana passada como tu respondes tão milagrosamente a oração que estão de instantes em momentos de enfermidade, doenças e problemas. Tu és Deus onipresente que está ao longo de teus servos. Rogo, Deus, que tu esteja ao lado desses nessa manhã. Conceda-lhes o desejo de seus corações. Senhor, não creio que tenha sido por algo egoísta, qualquer motivo ruim por trás disso. Rogo que tu os abençoe. E agora, Pai, lembra-te de mim, de nós hoje, e que eu possa sair do caminho, todos nós, deste
desde o pastor até as crianças, que possamos nós colocar de lado no altar de Deus e abrirmos nossos corações e ouvir o Espírito Santo enquanto Ele fala conosco. Tire nossos vasos para a tua bênção, para receber tuas bênçãos com o lado certo para cima. Então, derrame o poder do azeite, da unção neles, e nós dê a força, Senhor, de que precisamos para os dias que virão. Conceda as bênçãos. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmão Brana responde: alguém sobre uma ligação telefônica? Não sei. Pegue o número do telefone dele e diga que eu ligo para ele depois do culto. Não sei. Ore por mim. Irmão Bach, More, eu telefonei e ainda está me convencendo a estar lá esta semana. Vem, eu simplesmente não me sinto bem para isso. Vejam, então não sei o que fazer. Eu amo o irmão Jacques e aquela grande confusão se aproxima lá. E ele dispensou homens como Bolt, Clinton e outros que estavam indo. Então ele ainda estava aguardando, colocou o anúncio e tudo mais, esperando que eu fosse. Então eu gosto de me sentir realmente impelido a ir, sabe? E agora, ao abrirmos novamente em 2 Coríntios e comemoremos com o versículo 12 de 2 Coríntios e leremos o versículo da Escritura para o texto. Se o Senhor assim permitir, 1 Coríntios ou 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 12, versículo 9. Quero ler a primeira frase ou a segunda frase do versículo 9, uma parte dela. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixe-me ler novamente agora para ter certeza do que vocês compreenderam o texto. E disse-me isso, Deus, falando a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, deixa eu beber um pouquinho já. Então, se eu tivesse que chamá-lo de texto, gostaria de usar essa força perfeita. Força por perfeita debilidade. Se temos fraqueza, temos força. É um texto incomum em uma assembleia pentecostal para tomar um texto sobre fraqueza, porque estamos sempre testificando, somos tão fortes, e eu já disse antes que eu apenas tento orar durante a semana e descobrir o que seria bom para trazer diante da congregação. Se você simplesmente vier aqui para ser ouvido, eu preferia muito mais ouvir qualquer outra pessoa que estivesse aqui esta semana. Na verdade, até alguns dias atrás, eu estava lá em Kentucky com o pessoal do irmão Gabe Bart, quando deixei a casa deles. Esse precioso irmão, esposa e família e demais, me ocorreu esse pensamento. Eu tinha entrado em uma casa um pouco antes disso. Eu estava do lado de fora e a senhora disse: eu gostaria de falar com aquele missionário.
e eu entrei na pequena casa deles. E ela interrogou: o senhor é o irmão Brana? Respondi: sim, senhora. Ela disse: estou tão envergonhada com a aparência da minha casa. E prosseguiu. Para convidá-lo a entrar, ela começou a chorar. Ela disse: mas eu tenho tanta necessidade e tenho muita confiança em você. E eu descobri que era onde nossa irmãzinha Coche, com quem ficamos algumas vezes ali. Uma vovozinha com um gravador percorrendo os bairros, tocando as fitas. É isso, essa é a ideia. Bem, olhei ao redor daquela casa, uma casinha humilde, parecia com aquela em que fui criado, e a parede cheia de quadros de Cristo. Havia uma Bíblia sobre a mesa. Eu disse: nunca tive maior honra em minha vida. Este é o tipo de casa em que gosto de entrar. Olha a humildade do nosso profeta. Então fez um pedido por alguém. Em 5 horas depois do momento em que oramos junto, essa vovozinha, eu, Deus havia respondido. Então oramos novamente. E a mãe Coxo, eu os demais ao redor da mesa, naquela manhã, nos curvamos e pedimos a Deus que nos desse uma oportunidade de fazer algo por meio dos nossos esforços que ela havia feito. E, ao pedirmos isso, Deus abriu um caminho. Vem, Ele é Deus. Tentamos inventar desculpas para as nossas fraquezas. Queremos dizer quão grandes somos e quão somos importantes. Penso que essa é uma das coisas pelas quais Deus me deu o texto. Foi para tirar isso da nossa mente. Vem, é pequenas coisas que fazemos, e é para isso que viemos à igreja, para descobrir onde estão nossas falhas e as coisas nas quais podemos melhorar. Se viemos à igreja com qualquer outro objetivo que não seja esse, receio que não teremos muito proveito em vir à igreja. Devemos vir para descobrir nossas fraquezas, descobrir nossos pontos fracos e ver quão pequenos somos e colocar nossas confianças em alguém que é forte. Mas quando temos fraqueza, muitos de nós gostamos de testificar ou de pensar que somos insuficientes e assim usamos isso como desculpa. Não tenho instrução, não tenho habilidade, não sou capaz de fazer isso. E se você continuar assim e fizer isso dessa maneira, continua assim. Então você não conseguirá chegar a lugar algum. Mas aquilo que nós assumimos como desculpa, nossa fraqueza, Deus usa exatamente isso para enfrentar o desafio. Vem, Ele espera que chegamos a essa condição para que Ele possa nos ajudar. Nós damos desculpa e dizemos: bem, eu não consigo fazer isso, sou insuficiente, não consigo fazer isso. E Deus toma essa mesma coisa para com ela realizar o trabalho. Isso é verdade. Essa é a razão pela qual Ele nos escolhe, porque estamos nessa condição. Agora, isso parece estranho, mas em poucos minutos chegaremos à razão disso, se Deus quiser. Nós descobrimos, assim como temos lido, que fraqueza e perfeição, a constante que
aquelas pessoas que são as mais fracas e rejeitadas pelo mundo exterior são os heróis de Deus que conquistam na linha de frente da batalha. Toma aqueles que se sentem indignos. Aí tá a lição aí, gente. Deus gosta de trabalhar com aquelas pessoas fracas. Tá a lição aí, ó. Você pega a lição aí se você quiser aí, ó. Havia um irmão metodista, 3 deles que vinham à igreja lá de Oim, ou de norte da Índia. Eles me disseram, há não muito tempo, irmão Brana, acabamos de receber o Espírito Santo. Devemos agora buscar os dons para o nosso ministério? Respondi, não faça isso, deixe isso para lá. E ele se virou e olhou para mim, disse, eu acabei de ler um livro de um certo irmão que nos disse que, depois de recebermos o Espírito Santo, nós deveremos buscar os dons para esses usar esse Espírito Santo. Eu disse, e se tornar um presunçoso, vem? Se você observar na Bíblia, são sempre aqueles que estão tentando fugir disso que Deus usa. Quando um homem quiser fazer algo e chamar que tem habilidade suficiente para realizar o trabalho, Deus nunca poderá usar esse homem. Veja Moisés correndo, veja Paulo correndo, e o restante deles tentando fugir disso. Eu afirmei, não busque nada. Se Deus tem algo para você, Ele lhe dará. Vem, deixe que Ele se encarregue disso. E prosseguiu. Então se acha, esses tempos como temos hoje, em que todo mundo está querendo fazer isso, fazer aquilo, e se tornar uma grande pessoa, veja em que nós metemos com isso. Você vem, em vez de tentar ser grande, deveríamos tentar encontrar quão pequeno podemos nos tornar. Vem, então Deus pode nos usar. Temos várias escrituras anotadas aqui que eu devo mencionar, eu acho, mas provavelmente não terei tempo para fazê-lo. Mas nós somos. Note que se toma o mais fraco e o rejeita. E praticamente todo herói que Deus já teve na linha de frente era esse tipo de pessoa. Uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que estava insuficiente, uma pessoa que não tinha habilidade alguma. Então, essa pessoa está em boa condição para que Deus possa começar a usá-la, correto? É quando ele sente que não pode, que não tem nada, é quando Deus pode tomá-los. Amém? Então a pessoa tem que tentar ser pequena, não é tentar ser grande, não. E no mundo hoje aí, carnal aí, o mundo, as pessoas só querem ser grande. Quer ter muito seguidor, quer muita coisa. Cuidado com isso. Fazer algo com eles, vem, quando? Mas quando pensamos que somos capazes de fazê-lo, então Deus não pode nos ajudar, porque estamos querendo fazer por conta própria, querer ser grande. Então, por outro lado, temos esse sentimento e pensamento que somos insuficientes e não queremos fazê-lo, mas se tão somente ouvirmos o chamado de Deus, exatamente a isso que Deus quer que chegamos, e esse tipo de condição para que Ele possa nos usar, para que Ele possa trabalhar com a gente. Quando somos insuficientes por nós mesmos, então estamos insensíveis
e nos submeter ao Espírito Santo de Deus. Quando achamos que podemos fazer, não podemos fazê-lo, mas quando chegamos a um ponto em que sabemos que não podemos fazê-lo, então nós rendemos a Deus e Ele o faz. Então, se formos nós tentando fazer, falharemos, mas se nós rendermos a Deus, Ele não pode falhar. Só há uma coisa que Deus não pode fazer. Essa é a falha. Ele pode fazer qualquer outra coisa, menos falhar. De fato, Ele não pode falhar. Assim, enquanto estivermos tentado por nossa conta, é dependendo de nossa própria habilidade e assim por diante. Bem, não faremos nada, mas quando chegarmos a um ponto em que sabemos que não somos nada, então Deus pode nos usar. A coisa importante. Uma das coisas importantes que devemos dominar, lembre-se disso, especialmente vocês jovens, pregadores e também membros leigos. Há uma coisa que temos que tomar se quisermos cumprir o desejo de Deus em nossa vida. Temos que dominar o pensamento da capacidade humana. Se chegarmos a um ponto em que pensamos que poderíamos fazê-lo com nossa própria inteligência e por nossas próprias habilidades. Pessoal do Instagram, o Facebook, o TikTok aqui já terminou aqui, ó. Eu vou só terminar essa leitura aqui, ó. É 1 hora de leitura e aí vai encerrar, tá? Vou terminar aqui. Temos que dominar isso de tal forma que possamos nos livrar dessa coisa e deixá-las de lado para que Deus possa nos curar, correto? E nos render completamente. Não podemos usar uma única habilidade, temos que nos render completamente e para a chegar a Deus, você tem que se render a Ele de alma, corpo e espírito. Tudo o que você tem que ser rendido a Deus, para que Ele possa operar a sua vontade em você, em mim. Agora, isso é difícil, eu sei, porque estamos sempre querendo fazer nossa parte. Algo que sabemos que queremos fazer, dizermos, bem, eu sei que isso deve ser feito dessa maneira, mas enquanto você estiver fazendo dessa maneira, vai dar errado. E Deus nunca usará esse esforço. Talvez, com a ajuda do Senhor, vamos entrar nesse assunto em alguns minutos e mostrar como Deus não pode usar uma habilidade. E esse é o problema com o mundo hoje. Há muitas experiências de seminário, muita ênfase em educação, muita ênfase em relacionamentos ou em associação em uma denominação. Nós apoiamos uns nos outros, nos apoiamos em homens com habilidade. A Bíblia diz, como podeis ter fé quando estáis, vamos ver como é. Então, pessoal, Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar a live. Já encerrou aqui, ó. Eu li até a página 8. Na próxima leitura eu vou ter que ler de novo na 8, porque o TikTok ali encerrou, ficou só na metade. Então, uma boa noite para todo mundo. Eu tô lendo, né? A perfeita força por perfeita debilidade. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus.